Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com regras de derivação, sendo mais específico, derivadas de funções polinomiais, primeira parte. Bora lá! Nessas próximas videoaulas, vamos trabalhar com as regras de derivação, que vai nos ajudar muito na parte de derivadas. Nós vimos que as derivadas são interpretadas como inclinações e taxas de variação. Nós aprendemos a fazer os gráficos de derivadas de funções definidas graficamente. Usamos a definição de derivada para calcular as derivadas de funções definidas por fórmulas. Mas seria tedioso se sempre usássemos a definição. Então, vamos apresentar algumas regras para resolver essas derivadas de forma mais prática. Nas videoaulas de regras de derivação, vamos desenvolver regras para encontrar as derivadas sem usar diretamente a definição. Então, essas regras que vamos apresentar nos permitem calcular com relativa facilidade as derivadas de polinômios, funções racionais, de funções algébricas, exponenciais, logarítmicas, além de funções trigonométricas e trigonométricas inversa. Em seguida, acabando de apresentar essas regras, nós vamos usar essas regras para resolver problemas envolvendo taxas de variação e aproximação de funções. Nesta videoaula, vamos apresentar a derivada de uma função constante e vamos ver também a regra da potência. Vamos iniciar com a função mais simples, a função constante f de x igual a c. O gráfico dessa função é a reta horizontal y igual a c, cuja inclinação é zero. Logo, devemos ter que f' de x é igual a zero, pois a inclinação é zero. Uma demonstração formal a partir da definição de uma derivada é simples. f' de x é igual, por definição, limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. f de x mais h, no lugar do x, vocês vão colocar o x mais h. Não tem x aqui, só tem a constante c, então vamos repetir. C menos f de x, que é a nossa constante c, sobre h quando h tende a zero. C menos C, zero. 0 sobre h, zero. Limite de zero quando h tende a zero é zero. Essa regra, na notação de Leibniz, é escrita da seguinte forma. A derivada de c em relação a x é igual a zero. Funções potências. Vamos olhar as funções f de x igual a x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Se n é igual a 1, o gráfico de f de x igual a x é a reta identidade y igual a x, cuja inclinação é igual a 1. Então, a derivada de x em relação a x é igual a 1. Vocês poderiam usar também a definição de derivada para chegar nesse resultado. Para os casos n igual a 2 e n igual a 3, temos. Vocês também poderiam usar a definição de derivada para chegar nesse resultado. A derivada de x ao quadrado sobre dx é igual a 2x. A derivada de x ao cubo em relação a x é igual a 3x ao quadrado. Não sei se vocês já estão percebendo alguma regrinha aí, né? A derivada de x em relação a x é 1. A derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. A derivada de x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado. Observe que a nossa potência, o expoente da nossa potência está vindo para a frente e está diminuindo uma unidade na potência. X ao quadrado, 2x. X ao cubo, 3x ao quadrado. E para n igual a 4, achamos a derivada de f de x igual a x à quarta a seguir. Então aqui nós vamos usar a definição de derivada, né? Que é igual a limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. f de x mais h, usando aqui o f de x igual a x à quarta, fica x mais h à quarta menos f de x, que é x à quarta. Então, temos que resolver esse x mais h à quarta, que vai dar esse carinho aqui todo.
né? Então, nós podemos simplificar o menos x à quarta com o x à quarta. Observe que todos os outros carinhos aqui têm h. Colocando um h em evidência e simplificando, vamos ter limite de 4x ao cubo mais 6x ao quadrado vezes h mais 4xh ao quadrado mais h ao cubo, quando h tende a zero. Então, esse carinha aqui tende a zero, esse tende a zero, esse tende a zero, e vai sobrar o quê? 4x ao cubo. Então, a derivada de x à quarta em relação a x é igual a 4x ao cubo. Olha aquela regrinha que eu estava falando no slide anterior. O 4 vem para frente e tira uma unidade do expoente. Comparando as equações 1, 2 e 3, nós vemos o modelo emergir. Para ser uma conjectura plausível que quando n é um inteiro positivo e a derivada de x elevado a n em relação a x é igual a n vezes x elevado a n menos 1, resulta que isto é, de fato, verdade. A regra da potência fala o seguinte: se n for um inteiro positivo, então a derivada de x elevado a n em relação a x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente da nossa potência vai para a frente da potência e no expoente se tira uma unidade. Então, foi o que aconteceu nos três casos que a gente apresentou, 1, 2 e 3. Nós não vamos demonstrar esse resultado, tá? Nós estamos tomando aqui como verdade. Nos livros de cálculo vocês encontram lá a demonstração da regra da potência. A regra da potência nos ajuda muito. Não é preciso usar a definição de derivada para calcular algumas derivadas. Vamos ver outros exemplos. Letra A. Se f de x é igual a x elevado a 6, então f' de x é igual a, passo 6 para frente, fica 6 vezes x elevado a, tira uma unidade, elevado a 5. Letra B. Se y é igual a t ao quadrado, então, usando a notação de Leibniz, nós temos a derivada de y em relação a t é igual a, passo 4 para frente, fica 4t ao cubo. Letra C. Se y é igual a x elevado a 1000, então y' é igual a 1000 vezes x elevado a 999. Observe que nós estamos usando algumas notações diferentes para representar a derivada da nossa função. Letra D. A derivada da função r ao cubo em relação a r é igual a, passo 3 para frente, fica 3r ao quadrado. Olha como é prático. O que dizer sobre as funções potências com expoentes negativos? A partir da definição de uma derivada, encontramos que a derivada de 1 sobre x em relação a x é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vocês, usando a definição de derivada, vocês chegam nesse seguinte resultado. Então, podemos reescrever a equação como a derivada 1 sobre x, nós podemos escrever como x elevado a menos 1. Então, a derivada de x elevado a menos 1 em relação a x é igual a menos 1 vezes x elevado a menos 2. Então, o que aconteceu? A mesma ideia, né? Pode passar o menos 1 para frente e tira uma unidade aqui do menos 1. Então, tirando uma unidade, vai ficar menos 2. Olha, menos 1 vezes x elevado a menos 2. Então, a regra funciona quando temos expoentes negativos. E se o expoente for uma fração? A partir da definição de uma derivada, encontramos que a derivada de raiz de x em relação a x é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de x. Então, se vocês usarem a definição de derivada para encontrar essa derivada, vocês vão chegar em 1 sobre 2 vezes raiz de x, que pode ser reescrito como a derivada de x elevado a meio em relação a x. Então, raiz de x ao quadrado, nós sabemos que é x elevado a meio. E isso é igual a meio vezes x elevado a menos meio. Então, observe que aqui também é válida a regra da potência, né? Passo o meio para frente e meio menos 1 dá menos meio. Isso mostra que a regra da potência é verdadeira, mesmo quando n é igual a meio. A derivada da potência, versão geral. Se n for um número real qualquer, então a derivada de x elevado a n em relação a x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Vamos ver um exemplo.
derive, letra A, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Em cada caso, reescrever uma função com uma potência de x. Então, uma vez que f de x é igual a x elevado a menos 2, o 1 sobre x ao quadrado pode ser reescrito, como x elevado a menos 2. Usamos a regra da potência, com n igual a menos 2. Então, vamos passar o menos 2 para frente, e no expoente vamos tirar uma unidade. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, a derivada dessa função é igual a, reescrevendo aqui, menos 2 sobre x ao cubo. Letra B, vamos calcular a derivada de y em relação a x. Quem é y? Raiz cúbica de x ao quadrado. Vamos reescrever esse carinha com x elevado a 2/3. Agora, vamos usar a regra da potência para derivar essa função. 2/3 passa para frente e vamos tirar uma unidade do expoente. 2/3 menos 1 é igual a menos 1/3. Então, pronto, encontramos a derivada da nossa função y em relação a x. A regra da potência nos permite encontrar retas tangentes sem ter de recorrer à definição de derivada. Isso é muito bom, né? Também nos permite encontrar retas normais. A reta normal a uma curva C em um ponto P é a reta por P que é perpendicular à reta tangente em P. Então, em muitos exercícios, eles pedem para calcular essas retas normais. Pessoal, então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Stuart. Um grande abraço e até a próxima.